Nesse bloco, converso com o deputado Paulo Ramos, deputado federal do PDT, mais uma vez aqui no seu gabinete do Rio de Janeiro. Deputado, a luta interna pelo poder no governo federal, existe isso? É normal? Ou é uma situação que nós estamos vivenciando nesse governo do Bolsonaro? O governo Bolsonaro, a partir do próprio presidente da República, afirma algumas contradições. O presidente da República quer ser situação e, simultaneamente, oposição. Em vários momentos, em vários casos concretos, ele próprio, vou dar um exemplo, ele vetou propostas dele. Ele veta aquilo que ele apoia. E depois pede ou não a sua base para derrubar o veto. Agora, por exemplo, a desoneração na folha de pagamento de 17 setores da economia, sob o argumento de que o objetivo é gerar empregos. O presidente da República, que apoiou, quando da votação no Congresso Nacional, a base do governo apoiou, o governo vetou. O presidente Jair Bolsonaro vetou. E agora, ele está apoiando a derrubada do veto. Afinal de contas. E aí nós temos uma situação muito interessante. Ele já declarou isso, que ele concorda com a derrubada do veto? Já orientou até a bancada. A base. Os líderes na Câmara e no Senado do governo Bolsonaro já estão defendendo, patrocinando, articulando a derrubada do veto. Eu estive no 3 de outubro, aniversário da Petrobras, na manifestação em frente à sede da Petrobras. E eu perguntei aos manifestantes, quando houve a reforma trabalhista, que suprimia direitos dos trabalhadores, com o argumento de que era para gerar emprego, qual o setor patronal que defendeu os interesses dos trabalhadores? Gerou emprego? Não. Quando da reforma da Previdência, que retirava direitos dos trabalhadores ativos, inativos e pensionistas, ainda com favores fiscais para o setor patronal, como foi o caso também da reforma trabalhista, qual foi o setor patronal que defendeu os trabalhadores? E a reforma da Previdência, o argumento também era a geração de empregos. Mas os empregos também teve a pandemia no meio aí, né? Nesse ano. A pandemia ainda serviu de biombo para ocultar o fracasso do governo Bolsonaro. Porque ele herdou a reforma trabalhista que vinha do Temer e fez a reforma da Previdência, alegando que era para geração de empregos. E qual foi o percentual de crescimento do PIB? Pífio. Qual era a projeção de crescimento do PIB para 2020? Um crescimento pífio, se houvesse. A pandemia beneficiou politicamente o governo Bolsonaro. Como uma justificativa, né? Claro, não, ficou o biombo, ocultou. Ocultou. O ministro do Meio Ambiente, o Salles, que disse, vamos aproveitar que a imprensa está focando só na pandemia e vamos mudar essas normas. A boiada, fazer passar a boiada. Está fazendo passar a boiada. A última questão é dos manguezais, pô. Então, a desproteção ao meio ambiente. Nem vou tratar das queimadas, do garimpo ilegal, da grilagem de terra, da repressão às comunidades indígenas e quilombolas. Não, essa última agora, do manguezal. Então, eu perguntei aos trabalhadores. Agora, se o governo Bolsonaro vetou, eu entendo, e é a minha posição
na bancada do PDT, que ele próprio, presidente da República, tem que colocar a base dele para derrubar o veto. Eu defendo que a oposição não se manifeste. Se ele vetou e ele quer derrubar o veto, ele que derrube o veto com a sua base de sustentação. Deputado, deixa eu só para faltar no Paulo Guedes. Só para mim esclarecer para o eleitor e para o telespectador o seguinte: o que é essa desaceleração? A redução das contribuições previdenciárias. A redução de impostos. Desonerou. Então, é para gerar emprego. Tudo foi para gerar emprego. Será que ele quando pede para derrubar o veto, não foi mal orientado e aí, de repente, não tinha como o desveto? Não existe. É o morde e assopra. Fica bem politicamente. Exatamente. Ele naquilo que prejudica o povo, ele aparenta ser derrotado, e naquilo que beneficia, ele é o vitorioso. É verdade. É um jogo de cena. Mas aí vem a questão do Paulo Guedes, que a discussão na economia é a questão do teto de gastos. Eles querem fazer a reforma administrativa com o argumento de que tem que reduzir os custos do Estado. E mentem, porque várias categorias que são consideradas o topo do serviço público estão excluídas. E a reforma administrativa tem o objetivo de aniquilar direitos dos servidores. Essa já está na Câmara já. E no discurso tratam todos como iguais. Eles não querem enfrentar exclusivamente os altos salários. Eles querem transformar o servidor público em empregado do gestor, do chefe do poder. E servidor público tem que ser concursado, tem que ter estabilidade, tem que ter plano de cargos, carreiras e salários, tem que ser estatutário, que é o servidor público tem o dever de prestar bons serviços públicos. Mas quem disponibiliza os meios para a prestação do bom serviço é o governante, é o gestor. Mas o servidor público, quando ele entra por concurso, ele também representa a sociedade e tem um papel fiscalizador. E o que eles querem fazer? Eles querem demitir e nomear ao talante da vontade deles, para submeter o servidor público. Isso está na reforma administrativa? Está na reforma? Está na reforma. Eles querem transformar o servidor público no trabalho, igualar ao seletista. É isso que eles querem. A resistência é muito grande, que nós sabemos. Só para frente, né? Pelas garantias que ainda têm os servidores públicos. É por isso que tem havido uma resistência maior ao desmonte do Estado, às privatizações, a tudo aquilo que o Paulo Guedes quer fazer. Mas agora, o Bolsonaro experimentou o sabor da popularidade através de política social. A pandemia possibilitou a ele, não é isso? Com os R$600, que ele queria 200. O Congresso colocou para 500 e ele botou para 600. Tudo muito bem. Ele viu que é bom atender às reivindicações do povo. É bom. De quem precisa, né? É bom. De quem precisa. E aí o Paulo Guedes ficou contra a parede por causa do teto de gastos. E aí trava uma briga. Não tinha previsão para isso, né? Não tinha previsão orçamentária para isso. Né? Aí trava uma briga com o Rogério Marinho e outros. Por quê? Porque há um grupo dentro do governo que entende da necessidade de romper com o teto de gastos para políticas com amplo alcance social. E o que tem o Rogério Marinho com isso? Aí o Rogério Marinho é que dentro do governo é a figura apontada como quem que articula as políticas sociais. E o Paulo Guedes a política econômica, que se conflitam. E aí, primeiro propuseram retirar
retirar recursos, quando o Bolsonaro diz assim, eu não vou tirar do pobre para dar para o paupérrimo. Já foi uma jogada de marketing. Agora vem retirar de recursos dos precatórios e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, do Fundeb, para pagar o tal de Renda Brasil. Mas já foi aprovado o Fundeb, né? Não pode mexer mais. Não, mas ele quer mexer. O Fundeb foi aprovado e ainda uma contribuição maior do governo federal para a educação básica. Como é que todo mundo fala que a educação é a educação, quando se consegue ampliar um pouco, que são 20%, estamos 20% ao longo dos anos, não é de uma vez só. Então, o Paulo Guedes vive dentro do governo, está vivendo uma incoerência. Deixou de ser o posto Ipiranga e o Bolsonaro fica que nem malabarista, não é isso? Se equilibrando entre agradar ao povo e atender ao modelo neoliberal no Paulo Guedes. Ele já vem atendendo. Porque imaginar, né? Como é preciso... Ô Sidney Domingues, deixa eu me dizer. Por que o preço da gasolina, do álcool, do óleo diesel... Os caminhoneiros, será que não sabem disso? Por que o preço do combustível no Brasil é alto, pô? O Brasil tem petróleo. Tem refinarias. Tem refinarias com capacidade ociosa. Se estivesse refinando mais, estaria oferecendo mais. É a lei da oferta e da procura. Se oferece mais, cai o preço. Mas o Brasil, ao invés de refinar o petróleo, nas refinarias da Petrobras, ele não só importa derivados de petróleo, o Brasil importa gasolina. E tem capacidade para refinar tudo que importa? Claro. Tem as refinarias todas, né? Todas, se estivessem funcionando na sua plena capacidade, elas estariam oferecendo mais derivados de petróleo, então o preço cairia. Mas o Brasil importa dos Estados Unidos, pô. Importa derivados de petróleo. Imagina o custo só do transporte. Só do transporte. E aí mantém o preço comparado ao que eles chamam de preço internacional. Agora, deputado, por que no Paraguai, que é a nossa gasolina que vai para lá, e na Argentina, nos países que são fronteiras do Mercosul, é mais barato do que aqui? Ele diz que é os impostos estaduais? A bem da verdade, existe um imposto. Existe um imposto. Mas se você olha a... Estadual. Os estaduais. Se você olha a composição do preço, a composição. Se você aumenta a oferta e você reduz o preço, o percentual que é relativo ao imposto também cai, pô. Também cai. A grande questão é que quer manter o preço alto dos derivados de petróleo e eles querem privatizar as refinarias sob a alegação de que vai ter competição. Não! Eles formam os cartéis, pô. Por que a Petrobras entregou o controle da BR Distribuidora? Se é para ter competição, não já existe Shell, Ipiranga, não existe outro. Por quê? A essa acabou? A essa, né? Nem vi mais. Foi mas tá aí, a Ipiranga, tem a Shell, são os postos mais... os postos da Petrobras, né? Então não tinha competição? Tinha competição. Por que então entregar a BR Distribuidora? Entregou os gasodutos? É monopólio? Ficou um monopólio privado. Então, quem ganhou essa distribuição? Quem é? Sempre multinacional. Sempre multinacional. Sempre. Estão, como é que se diz? Desnacionalizando tudo. Desnacionalizando. Nem internacionalizando. O empresariado nacional não tem tido condições de competir. Só um ou outro, a começar pela JBS. Algumas poucas que foram massacradas aí nas acusações de corrupção, ainda são as que conseguem competir. De qualquer maneira, o Bolsonaro agora não sabe o que ele faz com o ministro Paulo Guedes. Porque o compromisso com o capitalismo mundial
A aliança dele, por exemplo, é uma aliança com Donald Trump interessante, que atende aos interesses dos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos, o Trump, que é o presidente, cuida América primeiro. E cuida dos interesses dos Estados Unidos, inclusive onerando as exportações brasileiras para manter o seu mercado. Então, o Paulo Guedes mandou mensagens para o presidente da República através da discussão com o Rogério Marinho. Chamou o Rogério Marinho de despreparado, de desleal. Isto chamou publicamente. Como é que um presidente da República tem um ministro considerado importante e o outro que tem demonstrando compromisso com políticas sociais, e o da economia chama o outro companheiro de ministério, de despreparado e desleal? Falou o que isso? é que faz o presidente da República? Falou isso? Entrevista pública. O que é que faz então o presidente da República? Diz briga interna. Briga interna tem sempre. É muito difícil em qualquer governo não ter eventuais divergências. Mas o presidente, que é militar, né, e tem inúmeros militares dos altos postos em cargos ministeriais, não é? Sabe dos rigores éticos. Mas tem uma linguagem popular. Roupa suja se lava em casa. Quando os generais brigam entre si, a tropa fica assustada. Então, o presidente não pode ficar alheio a isto, pô. O que é que ele faz? Então, ele tem que retirar um, ou ele retira o que é chamado de desleal e despreparado, ou ele retira aquele que atacou. Por quê? Porque o Paulo Guedes está disposto a suportar tudo. Porque ele tem um papel a cumprir no governo Bolsonaro, que é o desmonte final da soberania nacional, as privatizações. Estava aqui o pessoal da Nuclep. Como é que produz equipamentos para a atividade de exploração da energia nuclear? As nossas usinas nucleares. Quer privatizar tudo? Quer privatizar a Petrobras? Quer privatizar a Eletrobras? Quer privatizar a Casa Correio Elétrico? E o argumento para essa privatização? O argumento das refinarias é a competição. Que a Petrobras tem um monopólio do refino. Ora, veja só. O petróleo é nosso, mas o preço é alto. O petróleo é nosso, mas o preço é deles. E eu tenho dito, até ontem, de sábado, último, dia 3, lá em frente à sede da Petrobras, eu disse: o povo brasileiro ainda vê nas Forças Armadas aquele remanescente do amor à pátria. Como é que as Forças Armadas aceitam ter militares dos mais altos postos em cargos ministeriais traindo a soberania nacional, sendo rotulados de vendilhões da pátria e traidores do povo, pô? Será que nas Forças Armadas? Eu estava em frente à Petrobras, tratando dessa questão, resistindo às denúncias em relação à tentativa de privatização, lembrando, e os militares das Forças Armadas que lutaram pelo monopólio estatal do petróleo, a figura destacada do general Horta Barbosa, para citar apenas um nome, que eu fico com medo de citar vários nomes. E esqueci de algum. Ou os militares, os militares que voltaram da última guerra mundial vitoriosos, e que defenderam a criação da Petrobras, o monopólio estatal do petróleo. São vários os nomes. Então, nós temos aí militares das Forças Armadas no governo de um militar eleito pelo voto popular, mas oriundo da caserna, como eles dizem, que estrutura o seu ministério com militares dos mais altos postos, e é um governo entreguista, porra, que está vendendo por 3 dinheiros a soberania nacional. Será que eles não se envergonham? Não vai surgir
Eu estava lembrando, né, que até no âmbito das corporações policiais, houve um manifesto de policiais denunciando o fascismo, pô. Policiais antifascistas, pô. Será que não vamos ter nas Forças Armadas militares que defendem o patrimônio nacional, que defendem a soberania nacional? Vão continuar todos silenciados, sem uma manifestação, sem uma denúncia em relação ao que está acontecendo com o patrimônio nacional? Quer privatizar até a Casa da Moeda, Correio, Ferpro e Dataprev. As informações. Eu não sei. Será que eles não se envergonham disso? Pô? Será que nas reuniões, nos clubes militares pelo Brasil afora, será que eles não debatem isso? Será que não tem ninguém que diga, olha, aí já está indo longe demais, pô. Está entregando. Porque, eu digo assim, então para que servem as Forças Armadas? Para proteger o quê? Se o patrimônio nacional está caindo nas mãos dos estrangeiros. Então eu digo assim, o Brasil é uma casa que tem seus guardiões. Toma conta daquela casa, daquilo que tem dentro da casa. Muito bem. Mas tem algumas figuras que podem vir de fora, ou mesmo aqui dentro, entrar na casa, podem levar a geladeira, estão autorizadas. Então, para que o guardião? É verdade, que é as Forças Armadas. Sem falar, por último, para concluir, que eu estou te ocupando demais hoje, hein? Não. Tá. Eu estou com a corda toda mesmo. Tá bom, papo. Tá no pique, tá no sem pique. dizer agora que o presidente da República identificou as Forças Armadas com a responsabilidade de proteção da Amazônia, colocando o general Mourão como o responsável. O general Mourão, vice-presidente da República, é oriundo do Exército Brasileiro. Quer dizer que nós estamos vendo lá o garimpo ilegal, a grilagem de terra, os incêndios criminosos, sempre aconteceram. Tem que dizer isto. Agora, em muito maior escala. Isso não é de agora, né? Não é de agora, mas tem que dizer isso. Quando fala assim, eu levei um susto, né? E tem que registrar isso. Não, esse ano, 14% a mais. Ora, porra, então, o que foi o ano passado? 14%. Levei um susto com esse percentual. Não é? Mas a grande questão é o que se espera de um governo. Quando designa o vice-presidente da República, que é um general do Exército, para tomar conta da Amazônia, para congregar os órgãos, o IBAMA, ICMBio, tem que reunir isto num movimento conjunto de proteção e não para proteger os desmatadores, os incendiários, os grileiros, o garimpo ilegal. É para proteger isso? Ou é para proteger a Amazônia? Dizer assim, sustentável. O sustentável é isso. É você ter desenvolvimento preservando a natureza. Verdade. Então, meu querido Sidney, está tudo muito difícil, mas a luta continua. Obrigado, deputado Paulo Ramos. Até a próxima. Fui. Eu conversei com o deputado Paulo Ramos, deputado federal do PDT. Intervalo comercial, não sai daí não, hein?